Boa noite. Olha, vocês são corajosos, viu? E vocês são vitoriosos, amém? Porque você veio aqui, enfrentou contratempo. Eu, quando cheguei ali na Avenida Brasil, que eu entrei, eu pensei assim, eu vou ter que ligar lá para alguém e dizer, irmão, vocês toquem aí porque eu não vou conseguir chegar. Porque tinha uma piscina e os carros não estavam entrando, eu pensei, não vai dar. Mas aí daqui a pouco foi dando e a gente conseguiu chegar aqui. E vocês que chegaram, vocês vão receber a bênção de Deus. Porque o melhor lugar para a gente estar é na casa de Deus. Não é verdade? É o melhor lugar, a gente poder estar aqui entre os irmãos, podendo partilhar da palavra de Deus, é sempre uma grande oportunidade. Nós estamos numa semana, chamamos semana de fidelidade. E se tem um assunto que às vezes a igreja, às vezes tem alguma dúvida, é sobre essa questão, como que a gente deve fazer dentro do nosso plano de fidelidade. Eu trouxe aqui um material. Eu acredito que esse material não é um material tão novo, mas é um material conhecido de um grupo. E pode ser que você que veio aqui, quantos de vocês já tem esse folheto aqui? Quantos de vocês têm? Me ajuda, você me ajuda? Entrega um para cada um aí, que sobrar você me devolve. Aí está dizendo assim, olha, dízimos. Talvez você tenha alguma dúvida. Talvez você tenha alguma dúvida, olá, com respeito a como que funciona a separação dos dízimos na igreja adventista do sétimo dia, né? E aqui, nesse folheto, você tem, a igreja adventista, ela tem um plano especial na forma como trabalha com seus dízimos e ofertas. Esses dias, eu estava aí vendo uma entrevista e um pastor do mundo evangélico, um pastor da Assembleia de Deus, e ele dizia assim, pastor é igual jogador de futebol. O pastor que é bom ganha mais, e o pastor que é ruim ganha menos. Ele falando assim, né? E ele dizendo assim, tem pastor que ganha 40 mil reais, 50 mil reais, e tem pastor que ganha R$1.000, ganha R$800. Fiquei olhando para aquilo, né, para aquela entrevista, e eu fiquei pensando, né, a igreja adventista, como é que funciona, né? A igreja adventista é diferente. A igreja adventista, o pastor, ele vive dentro de um padrão parecido, em todo lugar. Aquilo que um pastor ganha lá nos Estados Unidos, é um padrão parecido. Eu tenho um primo que é pastor nos Estados Unidos. E você tem um filho que é no Canadá, né? O Evaldo Vicente, né? Que também é obreiro. Ele vive dentro de uma realidade parecida com a que a gente vive aqui. Muda a moeda, muda a situação, mas o padrão de vida é um padrão bem parecido. Nesse folheto, pega aí vira aí só para você ter uma visão. Nessa contracapa aqui, ó. Nessa contracapa, olá pastor. Nessa contracapa, você tem aqui como que funciona a divisão dos dízimos, né? Na igreja adventista. O dízimo que essa igreja aqui manda para a associação, olha como é que é distribuído aqui, ó. 75,5% atende à associação, mais 10%, né, vai para a União, que administra aqui a igreja nos 3 estados aqui, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 10% vai para a divisão sul-americana, que tem a sua sede em Brasília, que atende a todos os países da América do Sul, na verdade são 8 países, né? E 1% ajuda a TV Novo Tempo, agora não é mais 1%, agora são 2,5%, seria bom dizer isso aqui para vocês. Aqui temos que fazer uma alteração aqui. Essas foram mudanças recentes, por isso que quando o panfleto foi escrito,
não tinha havido essa mudança ainda. E nós temos aqui, para ajudar aqui nos internatos, FAD Minas e AN, 1,5% do dízimo que você manda, que você devolve, quando você é fiel a Deus. Então 1,5% para os nossos internatos, FAD Minas e AN. E 2% ajuda o nosso colégio aqui, o IPAI. Então, essa é a distribuição dos dízimos na Associação Rio Sul. Assim que funciona. Agora, quando você vira a outra contracapa, você tem aí, ó, e a quantia que fica aqui na associação, que são os 75,5%, como é que funciona? Como é que são distribuídos esses gastos? Aí você tem aí, ó, 54% dos 75% que ficam. Você tem então aqui, olha, despesas com o pessoal, os pastores, obreiros da igreja, 12% com a equipe do escritório, da associação, a equipe que trabalha ali na contabilidade, que trabalha no recursos humanos, que trabalha atendendo o setor de remessas, todas as áreas ali. Então 12% é para essa finalidade. 13% despesas gerais, água, luz, material de escritório e por aí vai. 5% evangelismo, departamentos. 7,5% evangelismo e missão global. 4,5% capacitação dos pastores, treinamento dos funcionários, os encontros que a gente faz com a igreja como um todo. 1% ajuda na comportagem e 3% fundo de promoção de educação. 3% do dízimo ajuda no departamento de educação, com as escolas adventistas, para que nós tenhamos então o departamento de educação. Vocês poderiam perguntar, mas pastor, os alunos não pagam para estudar na escola adventista? Pagam, só que não cobrem todas as despesas que se tem no departamento de educação. E aí, do dízimo que entra, uma parte ajuda também no departamento de educação. E para que finalidade esses 3%? Professores de religião, né, o capelão da escola recebe desse valor. Então, eu queria que você pegasse esse folheto na sua casa. Aqui eu mostrei para você rapidamente algumas informações, mas aqui você tem, nesse conteúdo, você tem muitas explicações que são importantes para você entender como que funciona o sistema de dízimo na igreja adventista do sétimo dia. Amanhã eu vou trazer um outro folheto para distribuir para você, ok? Mas deixa eu falar para vocês. Eu sou adventista desde garoto. Eu fui batizado aos 8 anos de idade. A gente conhece um pouco do mundo evangélico, a gente tem acompanhado, estudado, visto. E lá na igreja de Itaboraí foi batizado um senhor que era membro de uma igreja, não vou citar o nome por uma questão, para não expor nenhuma igreja, mas ele era membro de uma igreja que hoje está aí em vários lugares. E ele dizia assim, eu era pastor da igreja. Ele não tinha formação teológica, não tinha bacharelado, não tinha nada, mas ele era pastor da igreja. E ele dizendo que uma vez ele estava com um pastor principal numa reunião, e naquela reunião eles pediram para as pessoas trazerem a carteira, trazerem cordão de ouro, trazerem dinheiro, tudo para trazer. E as pessoas trouxeram. Aí chegou no final da reunião, o pastor principal olhou para ele e disse assim, olha, você fica aqui com as coisas aqui, com os cordões e tal, e passa o dinheiro para mim. Esse irmão, que hoje é da igreja adventista, ele, conversando comigo, ele disse assim, eu vi aquele movimento tão, a banalização dos recursos de forma tão mercantilista, de forma tão estranha, e eu não consegui ficar naquela igreja. E ele disse assim, eu vejo que a igreja adventista é uma igreja mais séria nesse aspecto, e por isso hoje eu sou um membro da igreja adventista. A gente não pode se vangloriar de nada, mas eu digo para você, a igreja adventista realmente é uma igreja diferente.
daquilo que acontece no mundo aí fora. A Igreja Adventista procura viver em dia com seus impostos, com a legalização dos documentos, procura... a Igreja Adventista não negocia com propina, tanto que a tesouraria da igreja sabe como que é essa questão de nota fiscal, tudo que tem que pagar de imposto, a igreja tem procurado atender essas necessidades, para que o nome da igreja não esteja relacionado com nenhum tipo de falcatrua, nenhum tipo de desonestidade. Nós somos seres humanos, somos falhos, mas mesmo como seres humanos, falhos que somos, nós sentimos que Deus tem abençoado a sua igreja de forma muito especial. E eu me sinto honrado em poder ser um pastor dessa igreja e, sem dúvida, nós temos falhas na nossa vida, mas estamos lutando. A igreja é liderada por homens. O pastor Calixto é um ser humano, né, pastor? O senhor não é santo, não é separado. O senhor é um santo separado, mas é pecador, né, pastor? Mas nós somos falhos, mas Deus tem nos usado de forma especial. Irmãos, vocês receberam aí o folder, né? Agora pega a sua Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia. Eu quero, nessa oportunidade, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22. Vamos lá, Números 22. Números 22. Eu quero fazer com vocês aqui uma reflexão nesse capítulo, no livro de Números. Eu quero tirar daqui algumas lições para a nossa vida de forma muito especial. Se eu perguntar para você assim, quem é o protagonista aí do capítulo 22 de Números, quem é para você? Olha aí, na sua Bíblia, quem é o protagonista? Quem é o personagem principal aí? Quem é? É Balaão? Deixa eu fazer aqui uma pequena introdução para você. Olha só. O povo de Israel ficou quanto tempo lá no Egito? Lembram disso? Quanto tempo? Quanto? 430 anos. E agora quando o povo saiu em direção a Canaã, opa, alguém precisa de uma Bíblia? Levanta a mão aí. Alguns vieram correndo do trabalho, né? Ok, maravilha. Rapaz, vocês emprestam a Bíblia aqui, mas não é qualquer Bíblia não, a Bíblia é bonita, né? Tá bom. Ok, Números 22, abra aí. Números 22. Após esses 430 anos do Egito, Deus então chama um libertador. Quem foi o libertador? Moisés. Aí vocês conhecem a história das 10 pragas, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e agora o povo sai do Egito e vai em direção a um país. Qual é o país mesmo? Qual é o país que o povo de Israel estava saindo? Para ir em que direção? Canaã. Canaã. Canaã também tem um símbolo espiritual. Nós também estamos numa caminhada no deserto. Estamos aqui nesse mundo como um deserto em direção a Canaã. Só que é Canaã celestial. No deserto existem dificuldades e nós estamos nesse deserto. Tá certo? Só que o povo de Israel, quando estava se aproximando do país, quando já tinha dominado muitas nações, filisteus, midianitas e tantos outros povos pagãos que o povo foi dominando pela ação de Deus, quando já estavam se aproximando, e agora o povo de Israel teria que passar no meio dos moabitas, e naquela ocasião o rei, a pessoa, o governante aí desse ambiente moabita se chamava Balaque. E quando Balaque, se você observar no capítulo 22 de Números, você vai acompanhar o que eu estou falando. Quando Balaque
percebeu que o povo de Deus estava chegando, estava se aproximando, Balaque ficou com medo. Por que ficou com medo? Por quê? Pelas maravilhas que Deus fazia. Pelas maravilhas que Deus fazia. Mas que tipo de maravilha? É que Balaque sabia da história. Balaque estava acompanhando a caminhada, a trajetória desse povo pelo deserto. E o que havia acontecido? O povo de Deus, ele já havia destruído várias nações. E quando Balaque viu que o povo se aproximava, o que ele pensou? Esse povo vai acabar com a gente. Porque se Deus protegeu com a nuvem durante o dia, protegeu do sol, se Deus protegeu do frio à noite, porque no deserto existe uma característica muito peculiar. No deserto, a temperatura durante o dia vai a 60 graus e à noite vai a 0 grau. Olha só, a discrepância, né, muito abrupta. Então Deus mandou a nuvem, aquela nuvem aquecia a noite do frio e durante o dia resfriava do sol. Balaque conhecia tudo isso. Balaque ficou sabendo que o povo veio destruindo as nações. E o que acontece agora? Balaque, ele percebe o seguinte: Balaque, percebendo que o povo de Israel está chegando, ele precisa de ajuda. E onde é que ele vai buscar ajuda? Ele vai pedir ajuda a Balaão. Quem foi Balaão? Quem foi Balaão? Balaão, gente, ele tinha sido um profeta de Deus, mas ele abandonou os caminhos. E agora ele estava até afastado de Deus. E ele estava na região da Mesopotâmia, numa região muito distante daquela região aonde os moabitas habitavam. E agora é o seguinte, olha o que acontece. Olha o que acontece. Só que a fama de Balaão ainda era uma fama muito presente. Embora Balaão já não era mais um profeta de Deus, mas a fama dele era uma fama presente lá no contexto. E o que Balaque pensou em fazer? Vamos chamar Balaão para que venha fazer o quê? Amaldiçoar o povo. Hein? Amaldiçoar o povo. Vem para amaldiçoar o povo. Veja aí a sua Bíblia. Olha aí. Números 22. Olha lá. Capítulo 22, verso 2. Viu, pois, Balaque. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, ou Zippor, tudo que Israel fizeram aos amorreus. Verso 3. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Verso 4. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas, como eu falei para vocês. E agora no verso 5, o que Balaão fez? O que Balaque fez? Ele enviou mensageiros para chamar quem? Balaão. Só que Balaão morava na região da Mesopotâmia, uma região que ficava a 500 quilômetros mais ou menos desse local. E eu pergunto, quanto tempo se demora para fazer 500 quilômetros no carro hoje? 6 horas? 5 horas? Mais ou menos? E eu pergunto para vocês, e no lombo de um jumento ou de um camelo, quanto tempo? Quanto tempo? Hã? É uma média de 35 quilômetros por dia. Considerando 35 quilômetros por dia, 10 dias, 350 quilômetros, uns 15 dias de viagem. Olha só, Balaque mandou mensageiros para buscar Balaão a 500 quilômetros. Só que quando os mensageiros chegaram lá, Deus havia dito o que para Balaão? Verso 12, olha aí, capítulo 22, verso 12.
Então disse Deus a Balaão. O que que disse? Não irás com eles. Não irás com eles. Queridos, eu vou colocar ali porque o vento está batendo muito, está me atrapalhando um pouco. Deus disse o que para Balaão? Não irás com eles. Não vai. Não vai com eles. E eu pergunto para vocês, quando Deus diz não vai, o que que a gente deve fazer? Não ir. Se Deus diz não vai, é para não ir. Nós somos meio teimosos, viu, irmãos? Às vezes Deus diz assim, não faça, e a gente faz. Deus diz assim, filho, não coma gordura, não coma sangue, não coma... Tá? E a gente come e sofre as consequências. Verdade ou mentira? É verdade. Deus diz, filho, não faça, e a gente faz. Vocês lembram de algum momento na Bíblia quando Deus diz assim, não faz? Me ajudem vocês aí. Que momento você lembra assim que Deus diz claramente, não é para fazer? Não toca na árvore. O irmão falou aqui de algo muito importante que a gente até poderia pegar no contexto da nossa semana aqui. Na rocha e ele bateu. Moisés batendo na rocha, é verdade. O irmão falou aqui da questão de não tocar na árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tocou e até hoje nós estamos aqui colhendo as consequências, né? O que mais que Deus disse não toca? Sansão. O sábado é algo que Deus disse não toca aí porque é sagrado? É ou não? Sim ou não? Sim. O que mais que é sagrado que Deus diz assim, filho, não toca? É sagrado. Os dízimos sagrados. Deus diz, filho, a primeira parte é minha. E às vezes nós achamos que sabemos o que estamos fazendo e desobedecemos aquilo que Deus diz, filho, não toca, é sagrado. E alguns dizem assim, vai fazer falta, né? Vai fazer falta. Mas Deus diz, filho, não toca. Eu vejo aqui claramente Deus falando para Balaão, assim, Balaão, não vai, não irás com ele. E o que Balaão fez? Veja aí no verso 15, veja aí na sua Bíblia, verso 15, capítulo 22, verso 15 de Números, veja aí, mantenha a sua Bíblia aberta aí, olha aí. Os mensageiros foram e Balaão não veio. E agora, novamente, Balaque manda mensageiros. Novamente, Balaque manda mensageiros. Olha aí, verso 15. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. De novo, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Verso 16. Os quais chegaram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, o quê? Não te demores em vir a mim. Veja o verso 17. Porque o quê? Porque grandemente... O que Balaque disse na segunda vez? Balaque então mandou muitos presentes, mandou ouro, prata, mandou muita coisa para ele. E o recado é assim, porque grandemente eu vou te honrar. E eu pergunto para vocês, essa proposta de Balaque agora para Balaão foi uma proposta boa ou não? Foi boa. Porque grandemente eu vou te honrar. Eu pergunto, quem é que não gosta de ser honrado? Quem é que não gosta? Se eu perguntar para você, você gosta de honra? Você gosta de ser valorizado? Sim ou não? Sim. Gente, todos nós gostamos. Todos nós gostamos de honra. Hã? Gosta de presente, gosta de valorização. Olha, todos nós gostamos de uma palavra de apreciação. Todos nós.
Quando Balaque disse assim, olha, porque grandemente eu te honrarei, venha por favor para amaldiçoar esse povo. Quando Balaque disse que ia honrar a ele grandemente, o olho de Balaão cresceu. Irmãos queridos, eu fico pensando como que nós somos muito parecidos com Balaão. Às vezes a gente, por causa de um ganho mais fácil, por causa de uma situação que vai trazer algum benefício para a gente até negocia a honestidade, negocia o princípio daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro. Eu fico pensando como que o diabo usa, às vezes, essa armadilha da proposta, às vezes do ganho fácil, de um atalho que vai trazer aparentemente algum benefício, mas aquilo não é uma bênção, aquilo é um problema. E eu quero que você saiba de uma coisa nessa noite. Balaão, os olhos dele cresceram e ele não conseguiu resistir. E o que ele fez? Foi. Mas Deus havia dito o quê? Não vai. Mas ele foi. E quando ele foi, vamos agora olhar para uma cena que chega a ser cômica, e me perdoem os irmãos, não sou eu que estou apresentando o lado cômico do negócio, a Bíblia fala disso. Olha o episódio, olha a situação. Balaão montou na jumenta. Vocês conhecem a história. Olha na sua Bíblia, para não parecer que eu estou inventando história, olha na Bíblia. Verso 21, capítulo 22 de Números, verso 21. Veja aí. Todo mundo com a Bíblia aí, acompanhando? Pastor, mas que O verso 20. Depois a senhora pode olhar também lá no livro de Pedro, quer ver? No livro de Pedro fala que, 2 Pedro 2,15, tá? Vai explicar melhor para a senhora entender o verso 20, tá? Anota aí para a senhora ver lá, porque no coração, 2 Pedro 2,15, lá diz assim, Balaão amou o preço da injustiça, tá? Quando a senhora analisa dentro do contexto maior, a senhora vai encontrar que Balaão estava com a perversidade no coração. Não é que Deus queria que ele fosse, é que ele insistiu tanto que Deus permitiu que fosse, mas contra a vontade do Senhor, tá? E se a senhora continuar lendo, no final a senhora vai perceber que Deus não queria que ele fosse, de verdade. Veja aí, verso 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Olha só. Verso 22, leia junto comigo aí, vamos lá? 1, 2, 3 e já. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta e 2 seus servos com ele. Agora, veja o verso 23. Viu, pois, o que? A jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho. Eu pergunto para vocês, a jumenta viu quem diante dela? O anjo. Queridos irmãos, interessante isso aqui. O jumento via o anjo. E Balaão via? Não. O jumento via, mas Balaão não via. E eu pergunto, por que não via? Por que Balaão não via? Estava cego espiritualmente. O que o olho de Balaão enxergava? O que o olho de Balaão enxergava? Ele só conseguia ver cifrão. Ele só conseguia pensar em ouro, em presente. Ele só conseguia pensar em ganhar, em receber, em ter as coisas. E eu pergunto para vocês, esse também hoje não é muito daquilo que ocupa o nosso coração, em ter as coisas, em querer, em comprar,
Tem gente, irmãos, morrendo aí, irmãos, com bens, e não sabe o que vai fazer. Vai morrer, os bens vão ficar. E vai ficar por aí, e os filhos depois vão brigar e vai ter problema, né? Eu não quero discutir aqui, não estou falando de patrimônio para vocês, é uma questão de mordomia, de fidelidade, mas eu queria dizer para vocês, o coração de Balaão, a mente de Balaão, os olhos de Balaão só viam cifrão, ele não conseguia ver outra coisa. O anjo estava ali diante dele e ele não enxergava. O jumento enxergava, mas ele não enxergava. Olha que coisa séria isso aqui, irmãos. Será que eu estou falando para alguém nessa noite que não consegue enxergar o anjo de Deus na sua frente, querendo proteger você? Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Abre a sua Bíblia, por favor. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou pular para o verso 33, depois eu volto rapidinho aqui, eu já vou caminhar para fechar aqui. Mas veja aí o verso 33. A jumenta me viu, falando do anjo aqui, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria feito o quê? O que diz aí a Bíblia? O anjo teria matado, e a ela deixaria com vida, ou seja, deixaria a jumenta com vida e Balaão teria morrido. O anjo dizendo, eu pergunto para vocês, a jumenta na verdade estava fazendo o que com Balaão? Me ajudem, por favor, pensa aí um pouquinho. A jumenta estava fazendo o que com Balaão? Protegendo ele, protegendo. Olha, a jumenta protegia ele. Quando a gente não tem tempo aqui para analisar cada detalhe, mas depois você lê o capítulo com cuidado, você vai reparar uma coisa. Teve um momento que a jumenta deu uma tremida ali, que Balaão caiu. E quando caiu, a jumenta deu um pisão no pé dele. E ele começou a bater na jumenta. E foi uma cena até engraçada aí. Mas ele começou a bater na jumenta. E foi algo interessante. Agora, qual é o ponto que eu queria considerar com você? Entre outros. Mas esse ponto aqui. Eu perguntei para vocês assim. A jumenta estava fazendo o que com Balaão? Protegendo ele. Ele não viu o anjo, mas a jumenta viu. E aquele anjo tinha uma espada na mão e ia matar ele. Por causa da perversidade do coração dele. Mas a jumenta protegia ele. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque agora é algo muito sério. Irmãos, às vezes, nós não entendemos algumas coisas que acontecem na vida da gente. Às vezes, irmãos, algumas coisas que acontecem na nossa vida é para nos proteger. A gente às vezes não entende desse jeito. Mas algumas coisas que você não entende é para sua proteção. Aí você diz assim, como assim, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, uma doença é para sua proteção. Pastor, o que o senhor está dizendo? Às vezes uma dificuldade financeira é uma proteção para você. Às vezes uma situação que você olha e não entende, você pergunta assim para Deus, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Você talvez nem entenda, mas Deus está protegendo você porque Deus quer salvar você. Deus não está olhando para você só pensando no agora. Deus não está pensando só no hoje, só na vida aqui desse mundo. Deus está querendo salvar você para a vida eterna. Amém. E algumas coisas que você não entende é para a sua proteção. Por incrível que pareça, irmãos, por incrível que pareça, a jumenta estava protegendo Balaão e ele não enxergava. Nessa noite eu me atrevo, em nome de Jesus, a dizer para você algumas coisas que talvez estejam acontecendo na sua vida, talvez seja para a sua proteção. E lá na frente você vai entender quando Deus mostrar para você. Lembra daquela situação que você viveu e você não entendia por que estava passando por aquilo? Lembra? Aquilo era para a sua proteção, era para o seu cuidado, para a sua salvação. Gente,
Eu, quando olhei isso aqui, eu fiquei pensando, a jumenta protegia Balaão e ele não enxergava. Deus protegendo ele. Agora, eu quero terminar. Vamos lá. Vendo a jumenta, o verso 27, volta aí. Eu pulei para o verso 33, agora eu volto para o verso 25 e 27. Olha lá. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu com este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-lo. Verso 27, veja aí na sua Bíblia. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, espancou a jumenta com a vara. E agora vem o lado cômico que eu falei para vocês. No verso 28, o que aconteceu? O que aconteceu no verso 28, irmão? A jumenta falou. A jumenta falou. E aí? O que você acha disso? Se você sair aqui da igreja, pegar essa primeira rua direita e começar a andar por aqui, encontrar um cavalo ali, encontrar alguém falando com um cavalo, o que você vai achar disso? Hein? Ó, tá louco o sujeito, hein? Maluco. Mas o pior não é quando a jumenta fala. Veja aí, sua Bíblia. O verso 29, o que diz aí? O que diz o verso 29? O pior, irmãos, é quando o Balaão fala para a jumenta. Ele já estava tão louco da cabeça, tão pensando em dinheiro, que ele até começou a falar com a jumenta. E o verso 29 diz assim: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora eu te mataria. E a jumenta fala: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Essa cena é cômica? Mas não sou eu que estou inventando, a Bíblia que está dizendo. Irmãos, eu vou terminar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Balaão só entendeu o recado quando a jumenta falou. Olha, enquanto a jumenta não falou, ele estava teimando. Aí quando a jumenta falou, ele respondeu a jumenta, agora ele conseguiu entender o que estava acontecendo. Aí ele conseguiu ver o anjo. Só quando a jumenta falou. Qual é a lição que a gente tira aqui, irmãos? Às vezes, irmãos, nós só entendemos o que Deus quer nos dizer quando a jumenta fala. Quando a jumenta fala. Eu ilustro isso aqui com uma experiência dentro da minha casa. Eu tenho um primo que viveu lá dentro de casa por muito tempo. O nome dele é Clenilton, mas chamado carinhosamente pelos parentes de Neto. Um dia meu irmão mais velho, Adelson, me ligou e disse: mano, vai lá visitar o primo, o Neto. Eu fui lá. O Neto, ele havia crescido junto com a gente, na mesma casa. Minha mãe pegou o Neto para cuidar dele quando ele era bem pequeno, ficou lá até os 12, 13, 14 anos. E depois ele foi viver a vida dele do jeito dele. Mas ele cresceu indo para a igreja com a gente. E nesse período que eu fui visitar o Neto, ele já era rapaz casado, já estava criado. Quando eu cheguei lá para visitar o Neto, eu confesso para vocês que eu fiquei assim muito assustado. Ele estava assim muito acabado. Sabe o que é uma pessoa acabada? Você olhava para ele assim, no osso. Você não via carne, você via o osso. O rosto, formato de caveira, magro, acabado. Quando você vê uma pessoa assim, o que você faz? Deixa eu te dar um conselho. Você vai visitar alguém doente, você chega lá e como é que você está? Está mal, hein? Se continuar assim, você vai. Não faça isso. Nunca faça uma coisa dessa.
Você nunca passe a impressão de que a pessoa trate normal. Você pode até ajudar a pessoa a morrer mais rápido, dependendo do que você fizer. Né? Você chega lá e rapaz, você está mal, hein? Você está pálido, está doente, rapaz. Então, você acaba de matar a pessoa. E aí eu olhei para o Neto, eu confesso para vocês, eu fiquei assustado. Porque ele estava, eu conheci o Neto era lutador de capoeira, musculoso, forte, grande, 1,80 m e pouco de altura, um rapaz forte. E quando eu cheguei ali, eu comecei a conversar com ele, eu falei, e aí, Neto? Como é que está você? Ele falou, olha, estou mal. Dava para notar, mas eu não falei nada sobre isso. Como é que você está levando a sua vida? E ele falou assim para mim, olha, eu estou voltando para Deus. Eu falei, oh, que coisa boa. Eu estou com uma tuberculose. Estou mal. Mas esses dias eu estava com uma febre alta, uma dor de cabeça fortíssima, mais de 40 de febre. E eu fiz uma oração. E a minha oração a Deus foi assim, meu Deus, se o Senhor me ajudar a passar essa dor de cabeça, essa febre, me ajudar, eu vou me entregar a Ti, eu quero me entregar a Ti novamente, porque eu quero andar com o Senhor. Aí ele disse para mim assim, sabe, Luiz, quando eu fiz essa oração, naquele momento que eu fiz a oração, foi como se estivesse jogando uma água na brasa. A minha dor de cabeça passou, e a minha febre baixou, e eu estou lendo a Bíblia, eu estou me preparando, porque eu quero me entregar para Deus novamente. Eu falei assim, louvado seja Deus, Deus te abençoe. Passou um tempo, eu fiz a oração com ele e eu fui embora. Isso era no mês de agosto, setembro, mais ou menos. No dia 12 de janeiro de 1996, 19 anos atrás, 17 anos atrás, eu recebi uma ligação do meu irmão, novamente, o Adelso. E o Adelso disse assim, mano, corre para cá. O Neto morreu. Eu falei, como que o Neto morreu? O Neto não tinha apenas uma tuberculose. O Neto tinha o vírus da AIDS. E ele foi definhando rapidamente. Mas no último momento da vida dele, o meu pai o acompanhou no hospital antes de morrer. E eu perguntei para o meu pai, pai, como foram os últimos momentos da vida do Neto? E meu pai disse, Luiz, o Neto morreu, mas ele morreu com a vida nas mãos do Senhor. Amém. Sabe, queridos, a esposa do Neto, a Rita, ela tinha adquirido o vírus da AIDS por causa dele. A filhinha dele também contraiu o vírus por causa dele. E essa situação desencadeou no Neto um sentimento de culpa tão grande que ele foi levado ao óbito muito rápido. O fato de saber que a sua esposa e a sua filha tinham um vírus por culpa dele, por uma escolha dele. Mas ele não sabe, irmãos, ele não sabe que a igreja orou tanto pela esposa quanto pela filha. E mesmo hoje, depois de 17 anos, ela não tem mais o vírus e nem a filha dele tem o vírus, e as duas estão com saúde. Bem, graças a Deus. Na manhã da ressurreição vai ser uma surpresa eles saberem desse negócio. Mas o que eu quero te dizer? Sabe quando foi que o Neto tomou a decisão de voltar para Deus, irmãos? Quando a jumenta falou. Quando algo extraordinário aconteceu na vida dele. Eu pergunto, será que nós temos que esperar algo extraordinário acontecer na vida da gente para a gente poder entregar a vida totalmente para Deus? Será que a gente tem que esperar uma jumenta falar, algo estranho acontecer,
para que a gente possa entregar a nossa vida 100% para Deus? Balaão, ele só viu o anjo, ele só viu que aquela jumenta protegia ele, sabe quando? Quando a jumenta falou. Você que veio aqui nessa noite, não espere a jumenta falar. Enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde, enquanto você tem recurso, enquanto você tem condição, seja fiel a Deus. Entrega a tua vida totalmente para Deus. Não espere algo extraordinário acontecer com você, porque hoje é o dia e Deus tem chamado a gente, Deus tem feito de tudo para proteger a gente. E louvado seja Deus, porque você veio aqui nessa noite. Que Deus te abençoe. Amém, querido? Deus abençoe você. Você que hoje gostaria de dizer para Deus: meu Deus, eu gostaria, Senhor, de entender os teus recados, eu gostaria de ouvir a tua palavra, eu gostaria de aproveitar as oportunidades que o Senhor me dá, para que eu possa estar ao teu lado, que eu não espere algo extraordinário acontecer para ouvir a tua voz, mas que enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho vida, enquanto eu tenho condições, que eu possa ouvir a tua voz, ouvir o teu recado. Quantos nessa noite gostariam de dizer a Deus: Senhor, eu gostaria de ouvir a tua voz, enquanto tenho saúde, enquanto tenho vida, eu quero estar com a minha vida nas mãos do Senhor. Você gostaria? Você tem uma música? Ela vai cantar. Regina? Como é que é seu nome? Daniela, desculpa, Daniela. A Daniela vai cantar. Enquanto ela estiver cantando, é a música final, nós vamos orar logo depois. Enquanto ela estiver cantando, eu gostaria que você fizesse uma oração de entrega a Deus. Que você, quem sabe, orasse para Deus e dissesse: Senhor, me ajuda a ser fiel a Ti. Me ajuda a ouvir a Tua voz me falando. Me ajuda a enxergar os Teus recados. Me ajuda a enxergar o anjo que está querendo me cuidar de mim, que está me protegendo, os Teus recados, as Tuas orientações. Quando Deus diz assim: filho, não vai. Que a gente possa ter coragem para não irmos e sermos fiéis a Deus. Vamos ouvir a música. Enquanto ela canta, que você possa estar em oração e depois eu vou orar com você. Seus olhos feridos.
seja por muito, mas a resposta não veio. Está cansado de lutar sozinho, não tem mais forças para tentar de novo. Se o amor é apenas uma voz ecoando ao longe no vazio, e se você não sabe quanto tempo já passou e a coragem que precisa acabou, sabe, existe alguém que lhe entende por todas essas lutas ele já passou, ferido coração, entregue pra Jesus. Ainda existe solução, ainda existe luz. Segure na sua mão, traga seu coração, traga seu Vamos orar a Deus. Querido Pai, nosso Deus, ó Senhor, que privilégio é o nosso podermos estar aqui ouvindo a Tua palavra. Senhor Deus, o Senhor tinha dito claramente para Balaão que ele não deveria ir. E quando o Senhor diz para não irmos, é melhor que obedeçamos ao Senhor. Nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a sermos fortes para resistirmos à tentação. A gente percebe claramente que Balaão era ambicioso. A Tua palavra diz isso. Ele tinha uma ganância muito grande pelo dinheiro, pelo ter as coisas. Querido Pai, nós não somos muito diferentes de Balaão. Nos ajude, ó Deus, pela graça de Jesus, a reconhecermos nossas fragilidades e nos humilharmos diante do Senhor. Querido Pai, Balaão só conseguiu ver o anjo quando uma jumenta falou. Aquela jumenta estava protegendo ele, ó Deus. Às vezes nós não entendemos que o Senhor, com algumas situações que acontecem na nossa vida, o Senhor está tentando nos proteger. Nos ajude a conseguirmos enxergar que o Senhor está sempre buscando o nosso bem e também o bem da nossa família, dos nossos queridos. Nos ajude a entender os Teus recados. Ó Pai, que não esperemos um jumento falar, que não esperemos algo extraordinário acontecer na nossa vida para que possamos entender os Teus recados. Enquanto temos vida, enquanto temos saúde, enquanto temos discernimento, enquanto podemos fazer boas escolhas, ó Deus, nos ajude a escolhermos o caminho certo. Abençoa, Pai, cada família representada aqui nesta noite. Que cada um receba a bênção que veio buscar aqui hoje. Ao voltarmos para casa, que possamos voltar na segurança de que estivemos na Tua presença. Amém. Se tem alguém aqui, ó Deus, precisando de um socorro especial na sua vida, lá dentro da sua casa,
uma situação que envolve um filho, uma filha, uma preocupação lá no trabalho, uma enfermidade, uma dificuldade que eu não sei, mas o Senhor conhece. Eu quero te pedir, meu Deus, coloca a tua mão sobre essa vida. Abra as portas, ó Deus, da solução, segundo a tua vontade. Amém. Em nome de Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Uma boa noite para você. Boa noite. E amanhã estaremos juntos aqui, pela graça de Deus. Até amanhã. Irmãos, não podemos sair dessa maneira. Vamos louvar todos juntos, né? Permaneça unido. E ao final ali, teremos um chá, né? Saboroso. E um lanche também. Enquanto eu apresento vocês todos amanhã também, convide um amigo, né? Ligue para aquele outro irmão também que não sabe o que está aprendendo. Me ajude vocês também que curtem o Facebook. Divulguem, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Venha, Senhor, em minha vida, busque o teu. Quando eu sair deste lugar em Jesus, permaneça em mim, Senhor, permaneça em mim.